Olá, amores, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Priscila Tibúrcio. Se esse vídeo, chegou aí para você, foi compartilhado, ou você que está vendo aqui nas redes sociais, que Deus te abençoe, que Deus venha falar ao seu coração e que Deus ministre no seu coração, cura, libertação, que você tenha força, porque precisamos ter força, que você tenha ânimo, tá bom? Eu ministro todas as bênçãos, e profetizo todas as bênçãos para a sua vida. Gente, estamos com mais uma segunda da palavra, tá? Graças a Deus. Deus tem me dado força para poder prosseguir. Foi uma estratégia que o Senhor me deu para poder estar falando da palavra. Então, eu sempre deixo uma palavra e um louvor no final, tá bom? E hoje a palavra é sobre o filho pródigo. Na verdade, eu vou usar a parábola do filho pródigo, mas não vou falar necessariamente sobre o filho pródigo, tá? Hoje eu não vou ressaltar nem o filho pródigo, nem o pai que recebe o filho com alegria. E sim quero ressaltar o irmão do filho pródigo. Eu nunca ouvi, na verdade eu não lembro de ter ouvido nenhuma pregação que seja falado do irmão do filho pródigo. E é muito importante a gente falar sobre ele. Por quê? Porque a gente está vivendo numa geração em que há muitos irmãos de filho pródigo, muitos mesmo. Pessoas que ao invés de levantar, acabam fazendo cair ainda mais, acabam afastando. E o evangelho precisa do oposto, Precisamos ser o oposto, Porque se estamos em Cristo, se somos filhos de Deus, se reconhecemos que somos filhos de Deus, precisamos nos parecer com o nosso Pai a cada dia mais. E o nosso Pai não faz acepção de pessoas. Amém? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre onde eu quero chegar, eu vou explicar um pouquinho da parábola do filho pródigo, porque tem pessoas que eu creio que ainda não conhecem, tá bom? E aí a gente vai falar do que realmente a gente precisa falar hoje, ok? A parábola do filho pródigo é o seguinte: tinha um pai que tinha 2 filhos, e esse pai tinha posses, tá? E o filho mais novo, ele pede a parte da herança para o pai. Pai, olha, eu quero a minha herança. Vou falar de uma forma mais clara, tá? Eu quero minha herança porque eu quero viver minha vida, eu quero fazer minhas coisas. E o pai dá a parte da herança do filho mais novo e ele sai e vai viver a vida dele, Vai viver as curiosidades dele, Vai seguir o caminho dele. Sendo que, quando o filho pródigo sai, ele vive o que ele quer, ele conhece o que ele quer, ele faz o que ele quer e ele acaba sem nada. Ele acaba gastando tudo o que o pai havia lhe dado. Toda a sua parte da herança ele perde. E chega um momento em que ele fica padecendo muita necessidade, ele não tem nem onde ficar, não tem o que comer, não tem nada. E aí ele chega para um dos cidadãos daquela vizinhança onde que ele estava vivendo e pergunta se tem trabalho, vamos dizer assim. E aí o rapaz fala assim: olha, você então vai trabalhar cuidando dos meus porcos. E ele está numa situação tão grande de necessidade que a Bíblia diz que ele pensa em comer das bolotas que os porcos estavam comendo. Para você ver a necessidade. E quando ele pensa nisso, que ele está naquela situação que ele está vivendo, ele pensa no que ele tinha na casa do pai. E ele pensa nos funcionários do pai. Ele pensa assim: poxa, os funcionários do meu pai, as pessoas que trabalham com o meu pai, eles não vivem o que eu estou vivendo. Eles têm pão à sua mesa. Eles não padecem necessidade. Eu vou voltar para a casa do pai e vou me reconciliar, eu vou pedir perdão ao meu pai. E assim ele faz. Ele diz: pai, não mereço ser chamado teu filho, pequei contra Deus, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado filho. E a Bíblia diz que o pai, ele faz grande festa, restitui o que foi dado ao filho, Ele faz grande festa para poder receber aquele filho que tinha se perdido. Esse é o trecho inicial da parábola do filho pródigo, tá? Então a gente vê que é um rapaz que decide viver sua vida, que decide viver suas expectativas, que decide viver seus sonhos, seus projetos.
só que acaba se iludindo e muito. Porque na verdade o mundo é assim, da mesma maneira que ele dá, ele tira, muito facilmente. Eu vejo muitas pregações que a pessoa fala: ah, o mundo não tem nada para te oferecer. Isso é uma mentira muito grande. O mundo tem muitas coisas para poder oferecer e coisas prazerosas. Só que a gente sabe que o prazer que o mundo dá, que o mundo pode te oferecer é momentâneo. Mas o que Deus tem para poder te oferecer, o que o Pai tem para poder te oferecer é de grande valia e não se acaba. Não se acaba. E eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei em que momento da sua vida você chegou, eu não sei como você está hoje. Porque quando a gente lê a Bíblia, né, a gente vê a parábola do filho pródigo, a gente só vê o que está escrito. Mas eu tento pensar e conjecturar como ele estava naquele período. Se ele não tinha nem o que comer, eu imagino que ele também não tinha onde ficar. Eu imagino que ele não tinha onde se lavar. Então eu penso como ele devia estar sujo, como ele devia estar em estado precário, fedorento, com o cabelo enorme, com a barba enorme, com as unhas enormes, como um bicho irreconhecível. Só que o Pai, ele te conhece. A Bíblia diz que quando ele volta para poder pedir perdão, o Pai vê ele e o abraça e o beija no pescoço. Gente, vocês sabem o que é isso? O amor do Pai por você é enorme. Ele não tá nem aí se você tá feio, tá fedorento, se te chamam de algum apelido, porque talvez nem identidade mais ele tinha. Vamos dizer que o nome dele fosse João. Ele nem seria mais conhecido por isso. Ah, aquele que tá lá na imundície? Ih, ele tinha um dinheiro, mas né? Olha como é que ele tá agora. Mas o Pai o viu daquele jeito mesmo, ele o reconheceu. Deus, ele te reconhece, sabia? Não sei o que você está vivendo hoje não, mas ele te reconhece e ele quer te ter de volta. E quando você voltar, vai ter grande festa para você. Deus está te esperando com grande festa, com uma mesa posta, com muita alegria. Ele vai te abraçar e te beijar e vai te restituir. Hoje é dia de restituição na sua vida. Escolha o Senhor. Escolha o Senhor. Volte para Jesus. Volte para Jesus porque Ele está te esperando de braços abertos e com grande júbilo para você. Irmãos, eu disse que eu não iria falar sobre o filho pródigo, mas eu tinha que deixar essa palavra. Deus me tocou porque eu tinha que falar um pouco, né, sobre o início dessa palavra e dizer que tem esperança para você. Não importa o que o mundo diga. Não importa o que as pessoas digam. Tem esperança para você. Teve para o filho pródigo, tem para você também. Agora eu quero ler com vocês, lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 25, né? A partir do versículo 25 diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Você está achando isso aqui familiar? Está soando familiar para você? Porque para mim soa, e soa muito. A gente tem a mania de achar que Deus ele pensa como a gente. A gente tem a mania de achar que o Senhor, sabe, o coração do Senhor é como o nosso. Não é assim. Não é. Às vezes a gente está lá fazendo as coisas do Senhor, a gente está lá envolvido com a obra há tantos anos. E quando
a gente vê aquela pessoa que estava ali, às vezes rejeitou a obra, às vezes é conhecedor da palavra, mas decidiu fazer igual o filho pródigo. Vou conhecer o mundo. Pai, eu vou conhecer o mundo. Eu quero conhecer. E aí você vê aquela pessoa vivendo coisas terríveis porque ela mesma escolheu aquilo. Mas aí depois ela vem com uns cacos para o Senhor e ao invés de se alegrar, você afasta. Você fica indignado. Porque você pensa, como Deus vai aceitar essa pessoa? Olha só o que ele fez. Ele blasfemou. Olha, ele jogou, ele cuspiu. Tudo que o Senhor deu para ele, ele não quis, ele rejeitou e foi viver a vida dele. E agora vem assim, tá pensando que é fácil? É fácil. Para Deus é fácil, irmão. Pra gente que não é. A gente gosta de guardar coisas, sabe? A gente tem a mania de guardar coisas. Ai, porque ele... Nem se ele quiser. Sim. Sim, vai acontecer. Deus não pensa como a gente, não. O coração de Deus não é como o nosso, não. Deus, ele não guarda. Quando a pessoa ela decide se arrepender, o Senhor apaga o passado e faz ela viver um presente de vitória. Faz ela viver um futuro vitorioso. Eu acho tão engraçado como esse irmão mais velho fala, que ele chega a dizer, esse teu filho, ele esquece até que era irmão. Será que a gente tem esquecido dos nossos irmãos? Eu não estou falando irmãos de sangue, não. Eu estou falando irmãos. Nós todos somos irmãos. Será que a gente tem esquecido aquela pessoa lá presa no vício? Aquela pessoa lá que vive, sabe, em condições precárias. Será que a gente tem esquecido deles? Eles são nossos irmãos. Mas ao mesmo tempo que ele fala aquele teu filho, retirando, né, a responsabilidade dele, retirando que ele é irmão, o pai lembra, filho, era justo que a gente fizesse uma festa para poder se alegrar, porque esse teu irmão que estava perdido foi achado. O que estava morto reviveu. É teu irmão. É teu irmão. A gente tem que parar de achar que o Senhor, ele age por barganha com a gente. Ai, porque eu tô aqui há tantos anos, eu tô fazendo a vontade de Deus, então eu vou ter, então vai acontecer, então isso, então Deus vai me dar. Não é assim. Não é assim. Deus não é Deus de barganha. Ai, porque eu faço, eu aconteço. Não, não é. Até mesmo também, se você faz, é porque Deus permite fazer. Tá? Então vamos parar com isso. A Bíblia diz que a salvação é graça, é dom de Deus. Não é pelo que eu faço, não é pelas minhas obras, para que ninguém venha se gloriar. É dom de Deus, é graça de Deus. Um dia eu ouvi um testemunho muito forte que me impactou muito. Na verdade, foi uma vivência que um missionário teve e ele me contou essa história. Ele disse que ele tinha um irmão e esse irmão ele foi morto por um homem que ele sabia quem era de vista, mas ele não sabia o nome desse homem. E passou-se o tempo, esse homem foi preso por outra situação, não pela morte do irmão dele, mas foi preso. E acredita-se que, como tem trabalho em presídios, né? Vão lá fazer orações, falar do amor de Deus, acredita-se que ele estava passando por esse trabalho no presídio. E aí chegou o tempo de ele sair da cadeia. Então, um homem, né, um outro irmão, né, um missionário também, não sei, chegou para esse missionário que havia pedido o irmão e falou assim, olha, vamos lá orar pelo fulano, ele estava preso, mas vai sair, e sabe como é que é, né, o mundo, ele aprisiona, ele acaba puxando de novo, vamos lá orar e tal. Aí ele, vamos sim, vamos lá orar. Quando ele foi e viu quem era, ele logo reconheceu que era o homem que tinha matado seu irmão. E na mente dele ele falou, Deus, eu não vou orar não. Como é que o Senhor me traz aqui para orar por esse homem? A minha vontade é ele estar morto, eu não quero que ele seja salvo, eu não quero orar por ele. Ele matou meu irmão. E na mesma hora, o Senhor falou assim, e por acaso o céu é seu? Você entendeu? E por acaso o céu é seu? Você vai orar por ele. E melhor, ele levou ele ainda na igreja, hein?
Você vai orar por ele, porque eu sei que ele vai escutar e ele vai ser salvo. Eu quero salvar ele hoje. O céu, gente, não é nosso. Entra nele quem o Senhor quer. A gente tem a mania de achar que Deus, ele segue os nossos pensamentos. Ai, Lia, aquela irmã, não gosto dela. Ih, nossa, não bato com ela. Como é que é? Eu não bato, tem uma coisa que os crentes falam às vezes que é meio estranho. Eu não bato com aquela irmã. Então você precisa rever seus conceitos. Porque se você não bate com ela e ela tá firminha com Deus, não tem nada contra você, no céu, alguém vai ficar de fora. E não vai ser a irmã. O céu, gente, é para todos. Para todos que querem uma vida com Cristo. Para todos que escolhem renunciar. A gente não pode achar que vai entrar quem a gente quer, que vai ser da maneira que a gente quer, porque não. O Senhor não pensa como a gente. Em vez de afastar, vamos ser aquelas pessoas que aproximam. Vamos ser aquelas pessoas que profetizam. Em Ezequiel, o Senhor leva Ezequiel a um vale, onde tem vários ossos secos. Ossos sequíssimos mesmo. E o Senhor pergunta a Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver, a ter vida? Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. E o Senhor fala, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel começa a profetizar sobre aqueles ossos. E aqueles ossos retornam à vida. A sua oração tem poder. Ah, mas eu não sei o que fazer. Profetiza sobre essas vidas. Às vezes está dentro da sua casa. Ah, mas a minha mãe é difícil, meu pai é difícil, o fulano é difícil, meu cunhado, nossa, tá difícil. Profetiza. Porque a parte da vida é com o Senhor. Profetiza sobre essas almas, porque quem dá vida é Deus. É o Espírito Santo que ministra sobre esses corações. Profetiza. Enquanto a vida há esperança. Respira aí, ó. Tem esperança para mim, tem esperança para você. Profetiza sobre essas vidas. E você que se acha, ai, não tem mais jeito para mim não. Ah, Deus, não é para mim mais não. Não tô, Jesus. O Senhor que faz. Só se arrepende, volta. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor porque Ele está de braços abertos para você. E agora eu vou deixar um louvor e espero que esse louvor venha entrar no seu coração. Oh Senhor Jesus, hoje nós escolhemos profetizar assim como fez Ezequiel. Nós profetizamos cura, Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a vida de cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Cura, libertação, esperança, paz, Senhor Jesus. Ministra nesses corações, Deus Santo. Em nome de Jesus, Deus Santo e poderoso. Oh, Deus Santo, ministra do teu amor, Pai, porque fomos escolhidos por Ti. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre a tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão.
Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus.